Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são ginecologista Sidney Aparecida Galo, Laboratório Vila Rica, AK Consultório, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, Lojas Campeão, Antônio Valentim Sâncio, Clínico Geral, Edmar Pereira Olímpio, Angiologista, Imafar Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Urologista Rômulo Tavares, Thaís Silveira, especialista em saúde mental. Folhinha, mulher de fases. Boa tarde para você, sintonizado aqui no Papo de Mulher da 98,5, mais um programa cheio de informações para você, e o papo de hoje é sobre a meningite. Sabe o que é? Vamos conversar com a médica do AMO aqui em Santa Maria de Itibá, Luísa Espelta. Luísa, boa tarde, seja bem-vinda à nossa programação. Boa tarde, Marcinete, boa tarde, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho da meningite com vocês. Nós é que agradecemos desde já a sua participação. Bem, Luísa, o que são meninges e qual o papel dela no corpo humano, delas, né? Então, Marcinete, as meninges, elas são membranas que estão dentro do nosso cérebro, né, protegendo o nosso encéfalo mesmo de agentes e de traumas e de tudo. E dentre essas meninges, a gente tem o líquido encefalorraquidiano, que é o líquido, que está ali também com a mesma função de proteção do nosso cérebro. E por que essas meninges se inflamam levando a meningite? Elas se inflamam normalmente por conta de um agente infeccioso, assim, não posso dizer 100% das vezes que é uma bactéria, mas a gente tem também vírus, fungos, a própria tuberculose, podem sair, né, da nossa orofaringe, da nossa face, nariz e boca e evoluir para a região das meninges e do encéfalo, causando essas complicações. Então, o que acontece com esse líquido quando tem a presença aí da meningite? Então, depende muito do agente que está causando essa infecção, né? Em alguns pacientes, por exemplo, infectados pela bactéria, a gente vai ter um comportamento desse líquor, e em alguns outros pacientes infectados por vírus, a gente vai ter outro comportamento. Isso aí, o líquor ele é muito utilizado para o diagnóstico mesmo da meningite, a gente faz a punção, mas ele se inflama assim como as meninges, né? Durante o processo de meningite. E existe mais de um tipo de meningite, Luísa? Existem vários tipos, né? Depende do agente infeccioso, como eu falei. A gente tem as bactérias, principalmente, né? Que são a principal causa hoje. Temos os vírus também, que podem causar. Temos a meningite fúngica, meningite tuberculosa e podemos ter também a meningite asséptica, que ela é derivada de inflamações mesmo no nosso corpo. Por exemplo, a artrite reumatoide, o lúpus, eles também podem inflamar as meninges e causar um quadro de meningite. Você falou que a bacteriana seria mais comum, né? Uhum. Eu perguntaria, além da bacteriana, qual a mais comum no público? É a bacteriana? A bacteriana e a viral são as mais comuns. Uhum. A viral é a que mais preocupa, né? Pelo caso de passar um para o outro, né? Não, todas elas são transmissíveis. Todas são transmissíveis, sim. Até de bactéria? As bacterianas, inclusive, são as que a gente mais fala hoje, porque são as que têm mais potencial para ficar grave, né? Uhum. Então, por exemplo, a bacteriana pelo pneumococo, que é o agente responsável pela pneumonia, é totalmente transmissível. Ele vive na nossa orofaringe, praticamente, né? Uhum. As pessoas se contaminam com o pneumococo o tempo inteiro. Então, elas são extremamente transmissíveis. Você falou de doenças, né, como lúpus, outras doenças que podem causar a inflamação e levar a meningite. Mas qual a causa mais comum? A causa mais comum é bacteriana, infecciosa, né? Tanto a bacteriana quanto a viral. Mas hoje a predominância é da bacteriana, 37% dos casos são de pneumonia bacteriana. E ou meningite bacteriana, perdão. E o que é o meningococo? O meningococo é uma bactéria, inclusive, né? Encontrada onde? Ela é encontrada em qualquer lugar. A gente pode adquirir o meningococo em qualquer lugar, mas normalmente a gente adquire de outra pessoa, né? Assim como o pneumococo. A gente tem esse nome porque o meningococo, né? A gente sente que a meningite ela é sempre meningocócica, mas não é a maioria dos casos. Hoje no Brasil, inclusive, é um novo boletim epidemiológico que atualmente a meningite pneumocócica ela é mais comum do que a meningocócica.
O meningococo, em termos técnicos, ele basicamente é um diplococo gram-negativo. É uma bactéria também que pode causar meningite e pode causar, inclusive, formas muito mais graves da meningite pneumocócica, que seria a meningococcemia, que é uma forma de sepse dessa meningite, né, que ela se espalha pelo corpo inteiro, faz lesões na pele, e pode causar também a meningoencefalite, que é quando, além de inflamar as meninges, a gente inflama também o encéfalo, né, o cérebro, e aí acaba estendendo e formando um quadro ainda mais grave. E como ela é transmitida de uma pessoa para outra? Só de ficar perto? Então, ela é transmitida por gotículas, né? Então, assim, esses agentes, eles ficam na nossa orofaringe. Toda vez que eu tuço perto de alguém ou que eu espirro no rosto de alguém, essa pessoa corre o risco de pegar esse pneumococo ou meningococo ou qualquer outro agente causador de meningite e desenvolver a meningite. E quais são os sintomas da meningite? Se difere de outras doenças? Sim, os principais sintomas da meningite é febre alta, normalmente, a dor de cabeça muito forte, às vezes ela é acompanhada de fotofobia, que é quando a gente tem dificuldade para olhar para as luzes, né, para a luz, e rigidez de nuca. A rigidez de nuca é uma dificuldade da gente fazer o movimento de flexão e extensão da cabeça. Todos os tipos de meningite causam esses mesmos sintomas? Sim, porque isso é típico da irritação meningia. A irritação meningia, ela causa rigidez da nuca. Logo no início ela já causa isso, tanto a rigidez na nuca, por exemplo? Demora mais ou menos uns 7 a 10 dias pra gente começar a manifestar dias, né? os sintomas da meningite, desde que a gente pegou no caso. E como é o ciclo, então, da doença? Então, o ciclo é, né, como eu falei, é basicamente a gente tem um paciente, uma pessoa que já está infectada pelo pneumococo, às vezes na orofaringe mesmo, tá? O Streptococcus pneumoniae, que é responsável, por exemplo, pelas faringites, pela pneumonia. Então, alguma pessoa que já está infectada, ela tosse ou ela espirra no rosto de outra pessoa, se a outra pessoa adquire ou beija, também, né? Ou beija, ela adquire também esse pneumococo e dependendo da virulência, né, dessa bactéria ou do vírus, né, como eu comentei, ele pode migrar para a região das meninges e causar inflamação. Basicamente é isso. Não quer dizer que toda pessoa que teve contato com alguém com meningite vai desenvolver a doença também, né? A gente não pode dizer que não, mas assim, a meningite, como ela é muito grave, é uma bactéria bastante virulenta, e na hora que ela chega no nosso líquor, né, o líquor, ele é uma região que ele tem muito poucas células de defesa. Então, quando a bactéria alcança o líquor, ela faz uma proliferação bacteriana muito importante, daí acaba que fica mais grave, né, a infecção e também mais transmissível. Bem, a gente pode transmitir mesmo quando os sintomas não aparecem, por exemplo, demora quanto tempo depois de ser infectado ali com a meningite até aparecer os primeiros sintomas? Você falou que a rigidez na nuca é de 7 a 10 dias, Exatamente. Mas e os primeiros? Também, de 2 a 10 dias mais ou menos você está ali desde o segundo dia já está transmitindo também? Algumas pessoas sim, e é por isso que é tão importante a gente fazer a precaução, principalmente quando a pessoa já está internada, a precaução de gotículas, né, que é o uso da máscara, ele dura até 24 horas após o início do antibiótico, então as primeiras 24 horas do antibiótico fazendo efeito no corpo da pessoa, ela ainda tem que manter o uso da máscara para evitar a transmissão da doença. Não tem como fugir de internação, né? No caso da meningite. Sempre, porque as medicações, elas são intravenosas, então a gente sempre tem que internar o paciente. Quais as complicações? Nós temos várias complicações da meningite, né? Algumas delas, por exemplo, seria as alterações que a gente tem neurológicas, né? Alguns pacientes, eles podem ter convulsões, alteração do nível de consciência, principalmente quando ela chega no encéfalo, né? Que é no cérebro, quando ela ultrapassa as meninges e vira uma meningoencefalite. A gente pode ter as convulsões, as alterações do nível de consciência, pode ter alterações da pele, como eu falei na meningococcemia, que já é um estado bem mais grave, que pode diminuir, né, o aporte sanguíneo em algumas regiões do nosso corpo, fazer necrose de extremidades, né, necrosar dedos, a gente pode ter que amputar alguns membros, e o mais grave que seria a morte mesmo, pode causar. Muitas vezes, assim, até o diagnóstico da meningite, a gente vê relatos de pacientes que demoram um tempinho, às vezes confundida com outras doenças no início, né? Sim. Por quê? O porquê disso? Porque normalmente, né, a febre e a dor de cabeça são sintomas inespecíficos, né? Então, todo mundo que tem febre e dor de cabeça... Pode ser dengue, pode ser... Exatamente.
Exatamente. né? Pode ser dengue, inclusive, né? Causa muita dor de cabeça. Que tem vários casos aí. Então, é um diagnóstico O assim, diferencial seria a rigidez na nuca, então, né? Mas Exatamente. aí já são 10 dias, né? E quando ela começa a se complicar, por exemplo, não tratada, Isso tem um aí- período? Isso aí depende do paciente, Marcinete, porque tem pacientes que vão ter uma imunidade um pouco melhor, vão reagir melhor à doença. Depende também da cepa que está acometendo esse paciente. Depende muito também do agente que está causando. Por exemplo, uma meningite pneumocócica, ela é uma meningite bem mais, assim, leve não, mas ela é, diga-se para mais tranquila do que uma meningite meningocócica, entende? Então, depende muito da pessoa, do estado dela de imunidade, né? E depende também muito do agente que está acometendo essa pessoa. Como a Vigilância em Saúde está preparada para acompanhar casos de meningite no município, ou também no estado, né? E como age caso alguém teste positivo? Então, eu tive uma conversa com a vigilância, até para eu saber como é que funciona isso, né? Elas me disseram que todos os pacientes que chegam aqui em Santa Maria, que são notificados com a meningite, eles já são encaminhados para o serviço especializado em Vitória. Então, a vigilância aqui, ela fica, né, para questão de acompanhamento, de primeiro atendimento, é a questão burocrática mesmo, da notificação, de gerar Mas já nem dados, fica aqui no município, mas né? eles normalmente vão para Vitória fazer tratamento lá. E qual o histórico de meningite aqui no município? Olha, inclusive perguntei isso na vigilância também, né? Pelo que foi me passado, a gente usa sempre a plataforma do ESUS, né? Que veio na pandemia, a partir de 2020. Então, a gente só tem acesso mesmo a essas notificações a partir de 2020. Desde 2020, a gente teve 11 casos notificados de meningite. Sim, só notificados. 6 foram descartados. E desses 5 que ficaram, 2 foram por assépticas, né? Que eu falei que são inflamatórias, que é um valor até importante, assim, se você olhar o padrão Essas brasileiro. Inflamatórias, a pessoa ali, o próprio corpo leva essa Exatamente. inflamação da meninge, né? Aí é da própria pessoa. Sim. E mesmo assim ela pode transmitir. Não, Aí aí não, não, aí porque já não não dá, é um né? agente infeccioso, Sim. entendeu? Ela é só inflamatória mesmo. Porque Aí quando eu cada- perguntei todas as meningites são transmissíveis, aí nesse caso não, né? Nesse caso, a única exclusiva é a séptica, que Sim. não transmite. As outras todas se transmitem, entendeu? E a gente teve 2 casos de meningite asséptica, a gente teve 2 casos de estafilocócica e um caso de meningite streptocócica, que é o pneumococo. Aqui em Santa Maria, né, como a gente tem uma história muito importante aqui da população de doença venosa, sabe? Sim, Venosa erisipela. vascular. Varizes, a insuficiência venosa, sabe? Sim. Como aqui é muito prevalente esse tipo de doença aqui, acaba que um dos germes, né, muito comuns é o estafilococo, que é um germe que habita a nossa pele mesmo. Sim, né? aí a pele machucada. Exatamente, aí aumenta o risco da gente ter a meningite por estáfilo, que não é muito comum no Brasil, mas aqui em Santa Maria, como a gente tem essa história de ter bastante doença venosa, doença arterial, né, acaba que aumenta a prevalência do estafilococo. Desses 15 casos, tivemos morte ou as pessoas se recuperaram? Não teve nenhuma morte aqui em Santa Maria nos últimos anos por meningite. Mais 5 casos. Foram 5 casos, isso aí. E qual a taxa de mortalidade da doença? Olha, a taxa de letalidade dessa doença é de 20%, 30%, mas são dados assim também difíceis da gente alcançar porque existem vários germes causadores, né? Então, a taxa de letalidade é mais ou menos isso, de 20% a 30%, e a taxa de mortalidade sem o tratamento é mais de 50%. Porque às vezes uma pessoa acaba morrendo assim de forma rápida, né? E depois do diagnóstico era meningite. Portanto, assim, ela tem uma celeridade para matar também, Sim, né? mas isso raramente acontece. Quando não raramente procura, não. né? Mas assim, é difícil de acontecer quando você procura um hospital, porque na meningite a gente tem sempre... a gente sempre faz o antibiótico empírico, que a gente chama. A gente já inicia um antibiótico antes de confirmar o diagnóstico de meningite, entende? Então, assim, pela mínima possibilidade que a gente tem daquele paciente ter meningite, a gente já inicia antibiótico para ele empírico e depois vai, né, escalonando esse antibiótico ou troca o antibiótico conforme a bactéria for descoberta ou o vírus. E quais as vacinas existentes para meningite? Porque, como são
Vários tipos, né? Então, a gente tem a vacina meningo, né? Que é justamente para a meningocócica, que é a vacina contra o meningococo. A gente tem a pneumocócica, que é a vacina contra o pneumococo. E a gente também tem a vacina contra o hemófilos, né? Essas vacinas são aplicadas desde a infância. A do hemófilos é dos 2, 4 e 6 meses. E a do pneumocócica é de 2, 4 e 12 meses. E a do meningococo, que é a meningocócica, ela é 3, 5 meses e 12 meses. E agora a gente tem a CWY também, que é uma vacina mais nova, né? Que pega mais cepas do meningococo, que está sendo aplicada agora desde a infância nas crianças. O SUS fornece todas ou não? Todas essas vacinas são fornecidas pelo SUS. Nessa questão de meningite, eu acho que não houve queda não, né? De vacinação. Não, né? Eu já não sei. Andréa tá ali. E qual o tratamento para meningite? Somente antibiótico? Somente antibiótico-terapia nesses casos, né, infecciosos. É lógico que as meningites causadas por vírus é mais difícil a gente fazer antibiótico porque o vírus não responde ao antibiótico. Então, a gente mantém acompanhamento, tá? Exceto na meningite por herpes, que daí tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer um tratamento com a aciclovir, que é o remédio específico para isso. Sim. Mas na grande maioria dos casos a gente faz a antibiótico-terapia empírica, como eu te falei, que a gente supõe qual é o agente e já inicia a medicação para evitar as complicações, né? E aí, dependendo, né, a gente vai acrescentando um antibiótico ou tirando algum antibiótico. Normalmente, crianças e idosos, a gente já começa com 2 antibióticos associados. E adultos saudáveis, a gente só mantém um só. E a pessoa pode ter dano neurológico, assim, que afete a qualidade de vida? Com certeza, né? Como é uma... A maioria causa isso ou não? Enquanto a gente tá com a meningite, a gente tem, sim, né? Mas e depois, como sequela? Pode acontecer sequelas, mas não é a maioria dos casos. A maioria se recupera bem. Além da vacina, existem outras formas de prevenção? Sim, higiene pessoal, né? Lavar sempre as mãos, fazer o uso das máscaras, evitar aglomerações, né? É uma doença mais comum no inverno, principalmente, né? Onde as pessoas gostam de ficar mais quentinhas. Aglomeradas. Então, evitar esse tipo de comportamento, né? Principalmente durante o inverno. O uso da máscara é muito importante, principalmente nos serviços de saúde. E existe também a quimioprofilaxia, que a gente chama, que é uma forma da gente tratar os contactantes de pacientes com meningite, né? Que a gente faz a rifampicina, que é a droga. Aí a gente faz para os pacientes que tiveram contato com... para os pacientes não, para as pessoas que tiveram contato com um paciente portador de meningite. Aí depende, né? Tem a quarentena também, ou não existe mais para esses casos? Como eu falei, é 24 horas até 24 o início do antibiótico. Depois a pessoa não precisa mais de isolamento, né? Mas a gente faz sempre a precaução com o uso de máscara, porque a contaminação é por gotícula. E aí a gente faz sempre para quem teve contato, né? Contactantes próximos, por exemplo, minha família, né? Quem mora comigo, todos eles, daí eu tiver com essa meningite meningocócica, eles vão ter que tomar medicação para evitar de desenvolver. Aí a gente faz essa quimioprofilaxia para meningite meningocócica e para meningite por hemófilos. Sim. No caso, tomou a vacina bebezinho, nunca mais precisa tomar ou não? Não, a gente tem até um reforço. Agora, inclusive, a gente está até fazendo a CWY para as pessoas que não tomaram durante a infância, né? Porque ela é nova, né? Então acredito que não tenhamos tomado, né? Ninguém, né? Sim, sim. Que e ótimo. Também vai ser quando vai ser campanha esse ano? Ainda não, né? De 15 a 19 anos está sendo, para quem não tomou, de 15 a 19 anos ela está disponível. De 15 a 19, né? De 15 a 19 anos, para quem não foi vacinado ainda, pode procurar, né, as unidades de saúde. Acima de 19 não toma? Por enquanto não está. E por falar, a Andréa está aqui, a Andréa não está aparecendo. E a vacina contra a dengue, né? Porque não tivemos muita adesão, já que entramos aqui no ramo da vacina. Foi passada agora para o público mais, além daqueles... Aqui Santa Maria também foi contemplado com isso ou não? Todos os adolescentes jovens? O nosso estado não foi, né? Ainda continua de 10 a 14 anos. No Brasil, teve alguns estados que foram contemplados numa população maior, né? Num público maior, por causa da questão da validade da vacina. Porque estava com uma validade muito curta. Não tiveram muita aderência, não teve muita adesão dos adolescentes, então eles pegaram e estenderam para um público maior, uma faixa etária maior. Mas assim, no Espírito Santo não, continua de 10 a 14. Obrigada, Andréa.
Obrigada, Luísa, por sua Obrigada. participação aqui no nosso Papo de Mulher, e uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Até o nosso próximo encontro, nosso Papo de Mulher, de volta para você na quinta-feira, claro, sempre trazendo informações. Aliás, me esqueci, quinta-feira é feriado. Quinta-feira não, semana que vem tem mais Papo de Mulher aqui na programação 98,5. Bruno e Marrone, Dor e Saudade. Tchau, tchau para você e até daqui a pouquinho às 3 da tarde no Toca Tudo.